Olá a todos! Um lindo dia hoje, realmente um dia espetacular de sol. Hoje foi o dia das consultas no Joaquim Chaves Saúde e estava um sol maravilhoso que realmente dava vontade de ficar na praia, mesmo, estava mesmo muito lindo. Então, um olá para os que vão chegando por aqui. Tomar aqui um golinho d'água. Hoje temos uma conversa muito interessante. Hoje vamos falar um pouquinho sobre reganho de peso. Reganho de peso é algo muito, muito interessante, que as pessoas acabam sofrendo bastante e é importante a gente tratar, a gente orientar, tá bem? Então, se acharem que tem necessidade de fazer alguma pergunta, de dizer qualquer coisa, aproveitem, digam, perguntem. Esse espaço aqui dessa live, nas quintas-feiras, é efetivamente para a gente conversar. Então, é um momento de partilha que dá para a gente falar muita coisa, conversar muito. Às vezes eu não consigo ter aqui, chamar vocês para cá, mas porque senão realmente fica muito, muito complexo, mas dá para a gente conversar bastante e orientar as coisas. Joana, um beijinho, a Elia anda por aqui, Maria também, a Lisa, a Mercedes, olá querida. Então aqui o que é importante a gente conversar? Pronto, em geral, as pessoas acabam fazendo cirurgia bariátrica, não é? Quem já fez, ou quem tem vontade de fazer, ou quem tem medo ou receio, então ficam aqui a sofrer com essa situação. Por quê? Porque muitas vezes se diz que a cirurgia bariátrica, em algum momento, pode a pessoa vir a subir de peso, vir a ter reganho de peso. E realmente essa é uma situação que pode acontecer. E muitas vezes eu entro em alguns grupos que tem por aí, que a gente acaba seguindo. Normalmente eu não gosto de interferir nos grupos, mas tenho às vezes alguns grupos em qual eu vou e vejo muitos comentários das pessoas sofrendo com reganho de peso, ou seja, fizeram a cirurgia, perderam peso e depois voltam a subir. Então, Fabiana também seja muito bem-vinda, a Isabel que está por aqui, ela é um prazer. Se vocês não me seguem, passam aí a seguir, porque esse aqui nas quintas-feiras é um live que a gente conversa bastante sobre assuntos relacionados, sobretudo à obesidade, mas muitas vezes com muita relação à cirurgia bariátrica. Faço cirurgia bariátrica já tem muitos anos, 20 anos que trabalho com isso, desde 2003. E então a gente acaba entendendo e escutando muitos pacientes que têm queixas muito, muito incomum. Ou seja, nos grupos que eu estava a comentar, vemos que as pessoas acabam fazendo cirurgia, perdendo peso e depois de um tempo voltam a ganhar peso. E então, se eu reganho peso, o que eu vou fazer? E agora? Qual é o processo? O que eu devo fazer? Eu até muitas vezes acompanho algumas pacientes que de repente fizeram cirurgia há um tempo e ou deixaram de ter um acompanhamento como deve ser, depois aparecem comentando que estão num processo bastante delicado, que subiram de peso e que estão com dificuldade de voltar a perder o peso depois da cirurgia. E depois tem aquelas pacientes que passam muito tempo, se descuidam e às vezes tem até um peso muito parecido ao peso da primeira cirurgia. Número 1, a gente sempre quer evitar, fez uma cirurgia, é só aquela. A gente quer evitar, assim, ao máximo, que as pessoas tenham que se submeter a outro tipo de cirurgia ou a uma, vamos dizer, uma revisão de uma primeira cirurgia. Essa é a questão número 1. Mas muitas vezes isso acontece. Então, se alguém tiver aqui dúvidas, por favor, anote, digam, falem.
aproveitem esse momento, tá? Esse é um momento aqui, é um momento muito especial, muito importante. Porque dá para tirar muitas dúvidas, dá para a gente conversar sem nenhum estresse. E quando quiserem que se fale de algum olá, Áurea, e se quiserem que se fale de algum tema específico, sugiram que a gente sempre lê as sugestões. Eu às vezes tenho dificuldade de responder muito rapidamente. Em breve não será assim, em breve a gente está aqui reestruturando algumas coisas que eu acho que vai ser muito bom, para a gente poder dar a resposta o mais rápido possível. Mas para já, quem tiver dúvidas ou quiser que se comente algum assunto específico, digam, deixem aí por escrito que de alguma forma a gente acaba vendo. Então, é assim. Onde, querida? Um beijinho. Aqui tá a Andina, que apareceu aqui também. A Andina é uma menina de algum tempo que a gente já se conhece e é fantástica. E se alguém precisa de uma BIM, não tem pessoa melhor para lhes mostrar e realmente ela trabalha com isso há muitos anos. E adoro, já troquei acho que 2 vezes, né? E então, é assim. Quando as pessoas acabam fazendo uma cirurgia e subindo de peso, número 1, primeira coisa muito importante, é tentar, quando se tem algum tipo de problema, primeiro de tudo, ok, já vou ver, Andina, vejo com um detalhe, já vou aqui abrir o WhatsApp do outro lado. Então, aqui pra gente é muito importante não deixar que quando a pessoa venha subir de peso, que não espere muito tempo em fazer alguma coisa, ok? É muito importante. Não começou a perceber que a roupa apertou aqui na cintura, ou a manga da camisa tá mais justa, ou percebeu qualquer coisinha, tem que logo buscar alguma atenção, logo buscar alguma ajuda. Por quê? Muitas vezes, e muitos pacientes, só que as pessoas às vezes não ligam uma coisa com a outra, deixam de tomar os suplementos vitamínicos pós-bariátrico, porque já estão há muito tempo, ou que já tomaram e que estão ótimas e os exames estão bons, e acabam deixando de tomar. E aí o que acontece? O corpo precisa de alguns nutrientes específicos que não conseguem na comida. Tem a tendência a fazer com que a pessoa coma um pouquinho mais no intuito de conseguir esses nutrientes. Aí vocês podem me dizer, doutora, mas você está falando uma coisa muito subjetiva. Não é subjetivo, ok? O que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente, por si só. Então, muitas vezes nós temos tendência a buscar alimentos que são mais ricos em alguns nutrientes que a gente tem déficit. E aí nos leva a aumentar o consumo, ok? Então, primeira coisa, corrigir os déficits nutricionais. Aí se me dizem assim, tem muita gente que não quer fazer a vitamina bariátrica porque é mais cara, porque estão enjoados, porque querem trocar. Tudo bem, se tem que temporalmente mudar uma coisa ou outra, não é grave. Mas o bariátrico precisa de uma quantidade maior de vitaminas e minerais, muito maior do que uma suplementação normal que eu compro no mercado. Eu sei que é mais econômico, mas a matéria-prima, podem ter certeza. Olha, eu trabalho com isso já há muitos anos e nós desenvolvemos umas vitaminas e então a gente tem que ir ao fundo e estudar e ver como é que isso é feito, onde é que são compradas, onde é que estão as matérias-primas, quais são as fontes das vitaminas que se processam para poder desenhar um suplemento. E aí você começa a ver mesmo da onde que vem. Então, quando as vitaminas têm assim um custo muito baixinho, e sobretudo para uma vitamina muito especial, que tem que ter um conteúdo grande de tudo, às vezes a matéria-prima é muito ruim. E então, o que leva a isso? É sempre tudo muito sintético. Existem fontes naturais e fontes sintéticas, tá? Em geral, quando é só o custo que se vê, às vezes as fontes são muito com uma qualidade mais baixa. Então, não suprime todas as necessidades. E aí, isso é uma questão importante, tá bem?
para já. Então, tomar cuidado. Outra coisa, às vezes, as vitaminas que estão no mercado são para uma população normal. Não estou dizendo que o bariátrico ou a pessoa que fez cirurgia é normal. A questão é que é especial, ok? Especial porque precisa de uns nutrientes a mais. Esse é o grande detalhe. Então, tem que ser considerado não só a qualidade da vitamina, mas também a quantidade. Então, se eu estou com alguma vitamina que é para uma população que está desenhada para a população geral, eu preciso ver as quantidades que o bariátrico precisa. E às vezes eu preciso mais de uma, às vezes são duas, e muitas vezes até são 3 em alguns nutrientes, ou 2, e eu suplemento com algum nutriente a mais que eu preciso. Mas aí, o seu nutricionista, em geral, é a pessoa mais idônea para poder fazer esse cálculo, para saber quais são os nutrientes que você precisa, ok? Então, isso é importante da gente ter um pouquinho de cuidado nesse detalhe, porque se eu tenho vitaminas a menos, eu tenho a tendência a comer mais para poder repor o que me falta. E isso é uma coisa que ninguém vos fala, que ninguém vos diz, mas isso é assim. Então, a gente às vezes consegue corrigir muito facilmente essa situação, tá? Segunda coisa, quando eu venho perder peso, normalmente posterior à cirurgia, o primeiro ano é de perda de peso muito boa. Dependendo do peso que a pessoa tem de excesso, os primeiros 2 anos são de perda e depois de manutenção. Ou seja, perco o primeiro ano, um pouco mais, dependendo do peso que eu tenho de excesso, vou perdendo e depois faço a minha manutenção e vou ficando por aí. A partir do segundo ano, é importante ter um cuidado. Um cuidado no sentido de, se há variações importantes do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de rotinas, do ponto de vista de vida do cotidiana, do dia a dia, então realmente vale a pena a gente dar uma olhada nisso, ver as modificações que tem. Por quê? Porque são momentos onde a pessoa às vezes começa a subir de peso. Por quê? Porque modifica o hábito, porque já está tão habituada e acha que está tudo muito bem. Então, se está tudo muito bem, não há grandes movimentações, não deve haver grande movimentação também no peso. Se houver, tem que buscar ajuda. Número 1, ok? Número 1, buscar ajuda e não esperar muito tempo. Às vezes a gente tem pacientes que regressam ou que simplesmente vêm de algum outro serviço e tal, e a gente acaba conhecendo, vem ter a consulta, e então o que acontece? Começaram a subir de peso, perceberam, mas não fizeram caso, e de repente já tem 10, 12 quilos a mais. Quando é assim e não há uma disfunção de outra parte glandular ou de outra situação especial que possa estar a causar isso, em geral há aqui uma alteração, que isso precisa ser orientada, mas imediatamente. Por quê? Porque o organismo sofre. O estômago, quando foi cortado, ele fica bastante delicado. Então, pode ter reganho de peso? Sim, mas aí a gordura vai para outros lados, ou seja, eu vou ter aqui uma distensão dessa parede, desse estômago, ok? Dependendo do tipo da cirurgia que foi feita. Então, vale a pena aqui ter alguma delicadeza. Perdoe que eu não tô respondendo aqui se... Olha... A Sônia aqui está a fazer perguntas. Agora sim é que eu estou a passar. Desculpem, mas eu vou responder aqui as perguntinhas, tá bem? E quem quiser comentar alguma coisa, por favor, diga. A gente conversa. Então, isso aqui é bem, bem importante. Então, por favor, tenha essa delicadeza de detalhe. Importante, não esperar. Ah, não, subi um pouquinho de peso, senti aqui a calça mais apertadinha, mas pronto, não passou nada e vou continuar. Em geral, há uma tendência que quando isso começa a acontecer e a pessoa não vai fazer nada, tem que se reorientar, porque senão o peso acaba subindo, subindo, subindo e só se dão conta muito tempo depois. Muito tempo depois, as modificações metabólicas são importantes, ok? Então, aqui convém não esperar muito e o que fazer. Primeira coisa, nós temos que fazer outra vez uma alteração, tem que alterar a dinâmica.
Eu tenho que buscar uma forma de alterar o cotidiano, não é só voltar a comer bem. A gente tem que comer bem sempre. Pode, de vez em quando, comer uma coisinha ou outra e fazer isso, não há estresse, pode. O que precisa é ter uma rotina. Se eu tomasse um sumo de laranja, que hoje eu tive uma consulta e a conversa era muito do sumo de laranja. Se eu tomasse, um doce, uma sobremesa, uma coisa esporadicamente, lá uma vez na semana e tal, não é o problema. O problema é que às vezes a pessoa deixa completamente o exercício, que estava bem e estava a fazer bem, e simplesmente vai aumentar um pouco aqui o consumo de alimentos e de forma frequente, ou seja, começa a interferir por o pão todos os dias, as bolachinhas todos os dias, comer uma coisinha só pequenina à noite antes de dormir. E aí é onde mora o perigo, onde a situação dá para trás, ok? Então aí sim se complica. E aí esqueceu das vitaminas ou esqueceu desse tipo de coisa. Então é assim, a Sônia fez aqui uma pergunta, deixa eu ver o que a Sônia falou, peraí. A Sônia perguntou assim, que o que eu achava de suplementos da Vitamínicos Herbalife. A Herbalife não tem suplementos para bariátrico, tá? Não é a melhor recomendação. Se um dia quiseres, tem que se olhar efetivamente o que é que tem e suplementar dessa suplementação, tá? Então, o ideal é a gente buscar um suplemento desenhado especialmente para bariátricos. Não gostando ou não podendo, eu tenho pessoas que não podem consumir, por quê? Porque tem uma paciente muito querida que ela tem alergia ao crômio e a 99% das vitaminas tem crômio, ok? Então, nós conseguimos uma vitamina sem crômio, logo vai ter outra, mas essa que não tem crômio, a gente tem que suplementar em cima dela e ir medindo, fazendo as análises para não termos déficits de outras vitaminas, ok? Então, isso é bem importante. Portanto, Sônia, as Herbalife não servem. Se puder escrever, diga em que período está, se já fez cirurgia, se não fez, diga, se o fizesse, quando é que fez, quanto tempo tem. Para até pensar aqui um bocadinho, ok? A Verinha tá falando que é as do Mercadona. Muita gente compra as vitaminas do Mercadona. Não é a primeira pessoa que tenha falado, realmente tem muita gente. É a mesma situação. As vitaminas do Mercadona são econômicas. Eu, particularmente, não posso falar porque não conheço de onde vem a matéria-prima, porque as do Mercadona efetivamente não as estudei. Estudei outras que não são convenientes que se façam, mas quando o preço delas, e realmente a Mercadona é muito econômica, ela não está desenhada para bariátrico, tá? Ela tem déficits, cobre mais ou menos o que é a dosagem da população geral, tá? Mas não é boa para bariátrico. O que acontece? Que as pessoas tomam, aí vão fazer as análises e até tão boas. As análises até tão boas. No início não há grande problema. O que acontece? Ao passar do tempo, sim, vai ter deficiência, mas seguro, certeza absoluta. Eu tenho análises de pacientes assim, no início começam a tomar, tá tudo muito bem, fazem análise, passados 6 meses, quando voltam a fazer, tem deficiências importantes de ferro, e então fazem anemia. Aí, quando tem deficiências de ferro, tem vários tipos de ferros a tomar, ok? E já vou até comentar uma coisa para vocês, olha. Vou aproveitar porque está aqui na frente. Esse aqui é um ferro, a gente chama Atenox, é de um laboratório da Bioxan, que é excelente, que é um ferro que não causa prisão de ventre, que não causa maior incomodidade gástrica, que tem muitos pacientes que não conseguem tomar o ferro fólico, ou o ferro gradumete, ou qualquer desses outros, e funciona muito bem. E além disso, esse ferro tem vitamina B12, que é o que está baixo nessas análises sempre, e tem ácido fólico junto. Então, esse aqui, e tem um pouquinho de vitamina C que ajuda a melhorar a absorção do próprio ferro já junto na cápsula.
Então, é um ferro que eu gosto muito, tem muitos pacientes que fazem e funciona lindamente. Então, esses são os detalhes que aqui a gente tem que ter e tem que cuidar. Por quê? Porque esse é um dos principais problemas, que é, sobretudo, a deficiência de ferro. Então, as pessoas acabam ou tá deficiente em ferro ou o ácido fólico tá muito baixo. Por quê? Porque essas vitaminas não têm ácido fólico alto. E aí, o que causa anemia por deficiência não de ferro, mas do ácido fólico. E aí é o problema, porque muitas vezes as pessoas não veem, ou fazem simplesmente a dosagem da hemoglobina, e até a hemoglobina no momento nem tá muito mal. Mas depois, se vai dosar a ferritina, que são os depósitos de ferro, ou o próprio transportador, ou vai dosar o ferro sérico mesmo, e esses valores são baixos. E quando vê, o ácido fólico tá super baixo, que é muito, muito comum. Aí a pessoa começa a se sentir cansada, e uma série de detalhes. Outra coisa, magnésio baixo causa cansaço. A tireoide, quando está desregulada, dá muito cansaço. E aí sim, quem tem problemas da tireoide tem que ter aqui um cuidado especial, ok? Tem que ter um cuidado especial que faz muita, muita diferença. Então, ter esses detalhes. Bariatric Plus é uma vitamina que sim, é para bariátricos, pode ser consumida, sim senhor, e depois tem cápsula, dependendo do tipo de cirurgia tem que tomar uma ou duas, ok? Então, dependendo do tipo da cirurgia que tem, então pode tomar uma ou duas. Cai bem, cai bem. Quem toma bariátrico, pode tomar, mas vai sempre, de vez em quando, ver as fezes, porque é uma das vitaminas que muitas vezes tem alguma dificuldade de absorção. E pode ter dificuldades e aparece depois o comprimido sem ser completamente digerido. Então, vale a pena olhar. Antes de dar descarga, a gente sempre olha. E isso é importante, ok? Diz muita coisa de como é que está a questão das fezes. Tiago também, seja bem-vindo. João tá por aqui. Dália, um beijinho para ti. Ana, tem a Anabela por aqui também. Tamara, um beijo para ti, querida. Depois aqui temos, deixa eu ver, ok. E fez sleeve. Sônia, muito bem. O sleeve não é que necessita menos. Efetivamente é uma cirurgia que a gente chama de tipo, ela não é mal absortiva. Em geral não é mal absortiva, ok? O bypass é restritiva e mal absortiva. Essa tem que ter maior quantidade de vitaminas e mais específicas. Quando a gente fala do sleeve, por exemplo, se está a fazer o Bariatric Plus ou isso, já seria uma cápsula mesmo de uma vitamina bariátrica. E foi operada, fez 1 ano já, ótimo. Se está cansada, altere, troque, há já algumas alternativas no mercado, ok? Mas o que acontece? A quantidade que come é pequena, então às vezes faz déficit pela quantidade que não consegue ter dos nutrientes. E aí sim vale a pena ter uma vitamina de qualidade, uma vitamina boa, ok? Como é que a gente corrobora isso? Vendo a vitamina, vendo o que precisa, se precisar algo mais, então usar dessas normais por A ou por B, faz a suplementação das que faltam na quantidade que falta, ok? E assim por diante. Tenho alguns pacientes que fazem algumas vitaminas que a gente manda em manipulação, ok? Tem alguns pacientes, mas é específico. É porque tem realmente algum tipo de problema ou precisa efetivamente de algum detalhe e aí sim se faz. Depois aqui a Ana também tem 6 meses de sleeve. Ok, Sônia, Centrum Mulher não é para bariátrico. Tens aqui suplementar as que faltam, ver de acordo com as análises como as tem. A Sônia tem 6 meses, Sônia? Não, perdoa, 1 ano, Então, Sônia, nas análises, nas últimas, podem estar boas. Mas o que tiver aqui mais com valores inferiores ou perto do borderline, realmente vale a pena a gente
tratar delas, tá bem? Cuidar e suplementar as que faltam, para não ter esse tipo de coisa. Já vamos falar um pouquinho mais do que fazer com o reganho. Rolando tá por aqui, Anjos também, ok. Ferroplante eu não me lembro exatamente qual que é, mas não é lipossomado, se não me equivoco, esse aqui é, mas tudo bem, se te dá bem e tá ok, zero estresse. Ok, a Elia fez o sleeve também, ótimo, ok. Fátima, um beijinho pra ti, a Fátima sempre aqui tá nos acompanhando, é uma querida. Ok, o Rolando, ok. O Rolando só faz a Body Liquid. A Body Liquid é nossa, essa vitamina nossa no sentido que foi desenvolvida por mim. Tem uma caixinha por aí. É uma vitamina líquida que a gente usa no pós-operatório, na fase líquida, mas pode usar durante todo o tempo. E funciona lindamente. As análises do Rolando estão ótimas, ele se dá bem. Tem vários pacientes que só fazem a líquida e tomam purinha e acabou e tá feito e tem uma absorção boa de tudo. Então é a mesma coisa. Pode ser feita? Pode ser feita. O que é importante? A gente depois corroborar ou checar com as análises efetivamente como é que tudo vai, ok? Nos homens, a questão do ferro não é que não seja problemática, mas é menos porque, e nas mulheres menopáusicas também, né? Efetivamente, porque as mulheres jovens que menstruam, às vezes depois da cirurgia tem até menstruações muito mais copiosas, ou seja, mais fortes, que antes não tinham. Então esse é um fator em levar em consideração, tá? Temos que aqui pensar. Mas os homens também podem ter deficiência de ferro e podem ter deficiência de ácido fólico, deficiência de B12. Em geral, os cavalheiros comem um pouquinho mais de carne que as mulheres, e as mulheres, quando caem assim meio atravessada a carne, vão deixando de tomar. Não, deixem de tomar mais para frente. Quem já tem 6 meses para frente, diminua o omeprazol, que vai conseguir comer carne e comer carne e tal. Tem gente que depois faz a cirurgia e só consegue comer peixe. Não é anormal, isso é muito comum. Por quê? Porque o peixe tem um tecido conectivo ou conjuntivo mais delicado, então eu não preciso de tanta enzima digestiva para poder digerir, ok? Aí o que a gente faz? Ou toma enzima digestiva, ou vê como é que a gente tá no omeprazol. Muitas vezes já diminui o omeprazol, que ele já não faz a função que tinha, e tomar omeprazol por tomar, não. Às vezes o médico diz para tomar durante 1 ano, o cirurgião, a gente trata de tomar o omeprazol menos tempo, ok? E a gente até é um pouquinho assim forte nesse caso, porque o omeprazol por si só ele diminui muito a absorção, ou seja, a produção do ácido clorídrico, que vai diminuir a digestibilidade da proteína. Então, tem que tomar. Agora, tomar, por tipo precaução, não. Então, vamos tomar em SOS. Se eu preciso, eu tomo, tá? Depois de um processo aqui dos primeiros 6 meses, que já tá tudo orientadinho e tal. Se eu tô falando de reganho de peso, eu não tô falando dos 6 meses pós-operatório, né? O reganho de peso acontece um pouco mais pra frente, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma perguntinha, a gente vai... Isso, e mesmo assim, exatamente, ó, o Rolando teve que suplementar ainda em vitamina D e em ácido fólico, e tem uma quantidade grande de ácido fólico. Por quê? Porque há metabolismos e metabolismos. Homens têm um processo também cardiovascular, muitas vezes um pouco mais associado, às vezes os senhores têm colesterol um pouquinho mais alto, tem algumas outras necessidades que no ácido fólico a nível metabólico também faz diferença. Então, tem que suplementar se precisou e se complementa. E aí que a gente chama, tem uma vitamina básica e uma suplementação, ok? Pronto, é isso mesmo. Rolando, obrigadíssimo pelo teu comentário. Pré e pós-operatório, exato, o Rolando fez pré e pós-operatório com o Body Liquid. E a Body Liquid é ótima, é cômoda. Tem muitas pessoas que tomam, que até não são do nosso circuito, não são do hospital, são de fora, porque não toleram as outras vitaminas. Então, se não tolera, prova, porque em geral cai bastante bem. Depois aqui, a Ana está comentando que fez um SAGE
Pronto, no SAG, Ana, tem que ser uma vitamina bariátrica, não tome... Por quê? Porque a SAG é como se fosse um sleeve junto com um bypass. Ou seja, ela é uma cirurgia de tipo misto. Ela é restritiva e mal absortiva. Só que o SAG muda um pouquinho e então ele vai reduzir mesmo, vai fazer como que o sleeve com um bypass ao mesmo tempo. Então, vai ficar uma bolsa um pouco maior, mas vai estar conectado no intestino também. Então, eu tenho aqui uma má absorção, porque não passa todos os nutrientes. E então, é importante que faça uma vitamina boa. Pode fazer Body Liquid? Pode, porque ela é específica e tanto para o sleeve quanto para o bypass funciona muito bem. Mas se toma dessas outras, uma só não vai dar certo. Vai ter deficiência mesmo, garantido. Isso eu te escrevo o nome embaixo e pode esperar o que vai acontecer. Então, vamos aqui evitar, tá? Maria também, seja bem-vinda. Baeta. Ok, a Fátima tá com anemia e ferro baixo. Exatamente, então vamos lá. Nesse caso, a gente chama anemia ferro-priva, ok? Pode usar, se a médica já prescreveu, ou quem tá contigo, Fátima, tem prescrito já o ferro, faz o ferro. Tem que ver se precisa fazer ferro e ácido fólico em quantidades boas, tem que ver como é que tá os níveis, e se não, essa aqui é uma boa alternativa para ti, o Atenox. O Atenox funciona lindamente e não causa nenhum desconforto gástrico. Eu tenho pessoas que estão tomando e estão encantadas e sobe o valor, e estão ótimas e funciona lindamente. Maria, beijinho. Mila também tá por aqui. O Rolando tá comentando que a Body Liquid é fácil de levar para qualquer lado. Sim, porque é um tubinho. Eu vou mostrar para vocês. Vou me dar um segundinho que vou lhes mostrar. Até devia ter aqui para mostrar já para vocês, mas pronto. Para verem que efetivamente a gente gosta que façam as vitaminas, porque elas são boas, ok? A Body Liquid é esta. Ela tem caixinha com 15 ampolas. Então, é assim, é um tubinho, tem 25 ml, é pequenino, e tem que agitar bem, isso sim, tem que agitar muito bem antes de tomar. Para quê? Para que não fique nada no fundinho. Então, a gente olha, ok, aqui não tem nada mais no fundinho, pronto, agito bem dos dois ladinhos, bem agitadinho, abre e toma. Ou pode misturar em 2 dedinhos d'água, um copinho pequenininho, menos que isso, tá? Esse aqui tem meio copo, mais meio copo. Não, 2 dedinhos d'água, pode tomar direto na água, pode tomar em uma garrafinha, ou pode tomar em sumo. Em sumo fica ótimo. E eu tenho muitos pacientes que tomam pura. Abre, toma um golinho d'água em cima, pronto, já está. E pronto, ok? Não tem corantes. Então, tem pouco dessas, a gente chama desses recipientes, que muitas vezes são aqueles que causam alguns tipos de problemas. Essas aqui não sobem enzima digestiva, enzima hepática. Não sobe mesmo. Temos muito tempo pacientes que fazem essa e não sobem, as enzimas não ficam alteradas. O que é ótimo, porque existe outra vitamina no mercado, que eu tenho muitos pacientes que têm depois as enzimas hepáticas, as transaminases alteradas. E aí tem que trocar. Por exemplo, agora nós temos um paciente, que é um paciente nosso, sempre está por aqui, hoje não está. Ou pelo menos não chegou ainda. E ele está com as enzimas altas que teve que suspender a vitamina. Ok? E não é para isso acontecer. Por quê? Porque às vezes os recipientes que tem causam um processo hepático. Quando o bariátrico tem muito peso e começa a perder peso, o peso não desaparece porque sim. Não é mágico, não se cortou, não se sugou. Ele é metabolizado. Toda essa gordura que eu tenho em excesso é metabolizada por quem? Pelo fígado. Não tem como tirar a gordura do corpo se não passa pelo fígado. Não adianta fazer massagem, não adianta. Tudo passa pelo fígado. Então, o fígado é o nosso órgão de excelência para destoxificar, para metabolizar, e depois essa gordura é metabolizada, se transforma em energia, ok? E é queimada
É queimada dentro do corpo que passa pelo fígado. Queimada é maneira de dizer que entrou num processo metabólico onde eu gero energia a partir do alimento. No caso, o alimento que está sendo consumido é o tecido de depósito, é as gordurinhas que a gente tem e que depois da cirurgia perde. Então, não é que se cortou. Então, não, o fígado não pode estar alterado. E há algumas vitaminas que sim alteram. Então, essas tem que ser, às vezes, parar um tempo e realmente ficar bem. Ó, o Rolando tá comentando que ele já tomou de todas as maneiras, mas ele só toma puro. E é top. E é isso mesmo, Rolando. Eu tenho outros pacientes também que só toma puro e adora e só faz essa. Já tem tempo de operado e só faz essa e tá tudo 100%. Então, essas são as vantagens que temos. Ok, olha, legal. Aqui tem a Verinha que tem endometriose. Ou seja, endometriose, nós temos aqui um processo onde eu vou ter umas aderências, quando vem o período, o sangue extravasa e vai para o abdômen, vai para alguns outros locais. E então, isso causa a endometriose. Então, aqui é importante, porque essas pessoas normalmente têm o ferro baixo e o ácido fólico baixo, porque em vez de fazer o processo normal, tem aqui um desvio e esse sangue não fica, não vai onde tem que ir, ok? E fez o sleeve, exatamente. Então, Verinha, no teu caso, é bem importante cuidar disso. Se precisar, tiver muito baixo, tem de fazer ferro endovenoso, tá? Isso é bem importante. Aí sim, quem vai precisar ou tem valores muito baixos de ferro, a gente indica que faça uma consulta na hematologia. A hematologia analisa, se precisa, vai para o hospital e faz ferro endovenoso. Então fica 3, 4 horas sentadas numa cadeirinha com uma bolsinha de ferro dentro como se fosse um soro, e então passa ferro direto para a veia. Isso é muito caro, tá? Muito caro. Estamos a falar de mais de 600 euros, 700 euros o ferro endovenoso. É feito no hospital. Então, no hospital, sempre a consulta é feita e o ferro endovenoso nunca se pode fazer em casa. Se faz sempre no hospital, em ambiente hospitalar. E vai uma vez cada 6 meses, depende daí da necessidade da pessoa. Mas existe muito bariátrico que faz mesmo ferro endovenoso e precisa fazer. Não tem hipótese, tá? Então, no teu caso, não quer dizer que vá ter de fazer, porque às vezes só com o ferro normal se consegue manter mesmo com a cirurgia, porque lembre-se, você vai perder peso. Então, às vezes a endometriose, por si só, por diminuir toda a inflamação que você tem, já tem uma resposta maravilhosa e melhora muito disso. Se melhora da endometriose, em geral, até as necessidades do ferro são mais baixas, tá? O que é muito bom. Luiz, também seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais coisas. Exatamente, olha, o Rolando tá falando que às vezes ele leva a vitamina, não tem que ser tomada de manhã obrigatoriamente. Mete no bolso e toma quando puder. Outro dia um paciente veio tomar na consulta, porque já estava de tarde, não tinha tomado, levou e tomou, até tomou ali na consulta mesmo. É só abrir e tomar, e agitar bem para que não fique depósito no fundo e perda nutrientes, só isso, ok? Ok, a Fátima também falou que ganhou uns pilinhos. Eu não ganho comissão com a Bariliquid, pago igual a todos. Mas acho que deve partilhar boas práticas. Pois, Rolando, é isso. E às vezes a gente até, talvez, veja bem, quando se desenhou essas vitaminas, foi justamente pensando nos pacientes que não podiam tomar cápsulas, que não se davam bem. Nós começamos a fazer muitos estudos e houveram estudos onde apareciam as vitaminas íntegras, sem ser nada, sem ser digerida. E isso não pode acontecer. E os pacientes não se davam conta. Então, surgiu como uma alternativa no mercado. É bem importante a gente ter isso, alternativas, que a pessoa possa buscar outra alternativa e não esteja simplesmente só porque tem uma ou tem duas e tem que ficar entre aquelas duas. Não pode ser. Então, surgiu a Bariliquid como essa alternativa que não existia nenhuma no mercado e não tem. Vitamina líquida para bariátrico no mercado não existe, é só a Bariliquid, ok? Então,
E isso aqui é importante, que a gente dá uma alternativa, e para aquele paciente que está na dieta líquida, é a melhor solução. Por quê? Porque naqueles primeiros momentos há dificuldade da absorção e há incomodidade na cápsula, porque ela cai no estômago e abre, e muitas delas não são para serem absorvidas no intestino, que tem absorção tardia ou liberação tardia. Elas são absorvidas já ou liberadas no estômago, o que causa às vezes bastante incomodidade, ok? Então a ideia é justamente essa. E às vezes é complicado, né? Porque a vitamina foi desenvolvida por mim. Levou muito tempo para fazer isso, porque isso aqui é um processo enorme. Eu tive que me dedicar muito. E às vezes as pessoas acham que a gente faz isso simplesmente, porque isso aqui é muito rentável. Não é. Se eu fosse fazer vitamina para ser rentável, eu fazia para a população geral e não só para o nicho de pacientes bariátricos. Mas os pacientes bariátricos são os pacientes que eu adoro. Eu adoro trabalhar com bariátrico e trabalho há muitos anos com eles, ou convosco, não é? E adoro o que eu faço e tenho muita experiência nisso. Então foi desenhada efetivamente para dar aqui uma resposta que não havia no mercado e não há até agora aos pacientes, para poder melhorar a qualidade de vida. O que eu quero? Que o paciente esteja bem, que o paciente se sinta bem, que faça uma nova vida e não tenha reganho de peso, que não volte a ter aquele sofrimento, porque quem tem muito peso sabe o que passa, sabe as dificuldades que tem. E às vezes são pacientes que os médicos não dão muita atenção no sentido de entender, porque ninguém tem excesso de peso porque quer. Não é porque quer, é porque eu tenho aqui algumas coisas que me levam a ter uma má relação com a comida, e essa má relação com a comida e o metabolismo aqui desorientado vai causar esse problema. E outra coisa, vitamina D de dedo, do sol, que é para os ossos, ela funciona no nosso corpo como uma hormona. E ninguém fala isso. Então, nós temos níveis de vitamina D muito baixos. Não tem pessoa bariátrica que tenha valores bons. Estão sempre baixas. Então, tem de suplementar a vitamina D. A vitamina D, especificamente, a gente não pode pôr uma quantidade muito alta dentro de uma vitamina, porque ela tem que ter uma quantidade mais alta. E as cápsulas não dão. Não cabe lá dentro. Então, é importante aqui a gente ter um cuidado com isso, tá? De dosar a vitamina D. Quem tem baixa, suplemente. Suplemente. Eu tenho mais ou menos níveis de 50 e poucos. Suplemento no inverno até que chega um valor bom. E depois... será que caiu a live? Não sei se caiu a live, não caiu, porque eu tô cá. Mas se ficou congelado ou qualquer coisa, digam, tá bem? Digam. Ok. Ok, Fátima, o bariátrico pode tomar, não há problema, porque os médicos, a maior parte deles ainda não conhecem essa. Ok. Se alguém perdeu aqui, eu fiquei congelada, saia e volte a entrar, porque passou qualquer coisa. É boa, Patrícia, por causa disso, é fácil de levar mesmo. É fácil de levar para todo lado, dá para levar no avião, porque os frasquinhos são pequeninos. E quem precisar viajar e que faça Body Liquid, eu faço uma declaração dizendo que o paciente precisa levar essas vitaminas e pode levar sem nenhum tipo de detalhe. A gente já tem feito. O sabor é bom, Dália? Olha, o sabor, eu sempre brinco assim, ó. Se fosse caramelo, não era vitamina. Remédio bom, ainda não encontrei nenhum por aí. Mas dentro do que são vitaminas e esse tipo de suplemento, eu acho que é bastante bom, bastante suave para o que é, ok? Bastante suave. E quem não gosta, uma opção é misturar com um sumo de ananás, sumo de maracujá, aquele da Compal cai muito bem. Eu tenho uma paciente que adora com ananás e toma com ananás. Então, esse é o detalhe. Eu sugiro que prove, ok? Se precisar provar, pronto, eu acho que aqui é bom.
E Dália, vou te ser honesta, eu provo e sabe, eu tomo quando eu vou fazer provas esportivas, ok? Eu tomo antes, uma semana antes, se eu tenho alguma corrida de bicicleta, alguma coisa, agora não tenho ido porque eu fiz uma lesão num pé, andando, caí na bicicleta e fiz uma lesão e tive que parar de correr. Mas se eu tenho alguma prova específica, como já tive, tomei, ok? Tomo mesmo porque ela tem um pico ótimo e repõe tudo um bocadinho, não é para pessoas que não sejam bariátricas, mas quando há uma grande perda por causa do exercício e tal, eu já fiz. O sabor não é mau, te digo. Só que, claro, às vezes eu sou suspeita em falar, porque parece que eu estou dizendo, é uma maravilha e é bom e não sei o que, porque sim, quero que as pessoas façam. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é suprir uma necessidade, ok? E dentro do que há, é dos melhores. Foi feito aqui realmente muitas coisas para se decidir sabores. Demorou imenso tempo. E depois vai ter provavelmente outro sabor, provavelmente tipo limão e tal, que são sabores mais simples e que não causam tanto problema. Mas esse de frutos vermelhos é bastante bom. Ó, a Patrícia tá dizendo, exato, diluir com um Copal Vital, fica top. É isso mesmo, tá? Então prova. Não tolera quase nenhuma, fez sleeve há 15 meses. Então prova, Dália, prova, eu acho que é uma coisa interessante para que você faça, porque é capaz que caia-te lindamente, ok? Exatamente, mas experimenta tu primeiro, eu acho que aqui é fundamental. A Patrícia está dizendo que ela experimentou todos, o Rolando está comentando aqui, está comentando a Patrícia, que ele experimentou todos e enjoou de todos na fase da líquida. E por isso passou a tomar puro. Magi, querida, um beijinho. A Luciana tá aqui. Olha, a Luciana é outra miúda que toma e toma puro. A Luciana é muito engraçada. Ela abre, toma direitinho, daí fica um bocadinho no frasco, ela põe embaixo da torneira, abre, deixa escorrer ali um fiozinho, agita, depois toma para aproveitar o máximo, ok? Põe na garrafinha e vai tomando e realmente funciona lindamente. Então, isso é legal, tá bom? Depois, deixa eu ver quem é que mais tá por aqui. A Luciana está comentando que era o medo que ela tinha, que precisava do ferro. E ela acha que a vitamina e a alimentação tem sido fundamental. Ótimo, obrigada, Lu. É importante que comente isso, porque justamente por isso. E a Luciana, acho que a gente até um dia fez colocamos acho que foi num post, que ela mesma fez e que adoramos, porque ela fazia isso, usava vitamina, depois ainda aproveitava últimas gotinhas, assim, agitava com a aguinha por dentro para aproveitar tudo e realmente isso aqui faz toda a diferença, ok? Então a ideia é essa. Por que os médicos não estão a recomendar os outros? Porque eu não tenho feito grande publicidade com eles. Já vamos começar, estamos reestruturando muita coisa e tal. Por quê? Porque isso aqui dá muito trabalho, e eu tenho muito trabalho, e então agora estamos estruturando as coisas direitinho para que a gente vá também, e vá para os congressos, assim as pessoas também começam a conhecer mais, mas realmente tem funcionado, e tem vários outros sítios que já estão começando a fazer, e o que é para mim maravilhoso. Ai, querida, aqui tá a Carla. Carla, um beijinho grande para ti. Já vou te ver na consulta, acho que é semana que vem que eu marquei para você ir, tá bem? Alguém vai te ligar. O Rolando tá comentando que a da Multivit é horrível de sabor e de tomar. Pois esse é o problema. Além do que, para que você tenha as vitaminas, vitamina é assim, né? Como você come? 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, os bariátricos, 6 vezes ao dia. O ideal seria que a vitamina a gente também conseguisse partilhar mais vezes ao dia. E o que as pessoas querem? Eu quero tudo prático. Fazer uma cápsula que tenha uma vez só por dia. Tomo só uma vez, é mais prático. O prático, às vezes, sai muito caro. Por quê? Porque se as vitaminas têm todas dentro de uma única cápsula, primeiro, não cabe. Eu posso ter a vitamina, olha, o tamanho das cápsulas são 0, 0, 0, 0, 0, 0.
e às vezes são imensas, que não dá para engolir. Então as pessoas têm muita dificuldade. Então muitas vezes vale mais a pena fazer 2 cápsulas ao dia de uma vitamina que eu possa fazer, mas aqui não há. Esse é outro detalhe. E em vez de tomar só uma cápsula, porque essas cápsulas não dão para partir. As que se partem ficam tão duras e arranham que causam problema e é incômodo, ok? Então, já nós vamos ter outra destas em cápsulas com quantidades diminuídas para tomar mais uma vez ao dia. Quando tiver, vocês vão ser os primeiros a saberem, quando esteja chegando, ok? Quando chegue, porque realmente faz toda a diferença. Alex, Carla tá por aqui também. Ai, Fátima, querida, a Fátima tá dizendo que a gente tá sempre pronto para ajudar, mas essa é a minha função. Minha função é dar um pouquinho de luz para essa situação dos bariátricos, porque não são situações fáceis. Não é fácil alguém que se preocupe com o paciente bariátrico, no sentido de poder aqui dar respostas ou dar alternativas para que a pessoa se sinta melhor. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Pode estar segura que mais que tudo é isso. Pois. Mas isso é sempre assim. Pronto, José, também seja bem-vindo. Olha, agora vamos ver a partilha aqui do Rolando, que eu amo quando as pessoas... Olha, eu vou lhes mostrar umas coisas, não sei se eu consigo mostrar, mas vou lhes comentar, de uma outra paciente que está fantástica. Então, o Rolando está comentando que está a partilhar uma coisa gira para ele, que foi comprar umas calças e um casaco do Fato, para trabalhar, como é óbvio, e o casaco é 10 números abaixo, e as calças... tamanho 40, fantástico, era 60. Força para ti, força para todos mesmos que andam nessa luta. Olha, eu fico emocionada com essas coisas. Por quê? Porque é outro estilo de vida. O paciente, ou a pessoa quando faz a cirurgia e tem esses resultados, se volta a enamorar, se volta a querer. E isso faz um bem para todos. Então, volta a acender a sua chama, volta a acender esse carinho. Por quê? Porque a gente diminui efetivamente níveis inflamatórios, diminuímos cargas sobre as articulações, que podem até não estar dando problema, mas vão dar, porque o nosso corpo não está feito para ter muita carga em cima, ok? A gente pode ser magrinho e morrer de um infarto, e morrer de um cancro, toda a gente vai morrer, isso não é o problema. O problema é passar bem, enquanto a gente está aqui, ter a melhor qualidade possível. E lembrem-se, essa casa que vocês têm aqui dentro é a vossa casa. É o vosso Deus, o vosso eu superior está dentro de cada um de vocês. Então a gente tem que aqui cuidar da casa, porque é a única que a gente tem. Não tem aqui muitas trocas, ok? Nessa aqui, que seguramente existem outras, é essa casa que temos. Então temos que cuidar da nossa casinha. Esse é a nossa catedral, esse é o nosso lugar, é onde está o nosso eu superior, a nossa alma, o nosso eu verdadeiro está aqui dentro. Então, se eu não cuido do que eu tenho, é difícil, porque o corpo não está e não aguenta muita coisa. Então, essas sobrecargas de tanto tempo vale a pena. E quando a gente muda um pouquinho a nossa filosofia e muda um pouquinho essa alimentação e sente o prazer dessa conquista e dessa partilha, é muito giro, porque, eu usava o número 60 e pega a roupa e era desse tamanho, nem cabe aqui na tela, era assim, né? E agora é assim, é muito giro. Por quê? Porque é uma grande vitória, é uma melhoria enorme, é um pensar em si, e não é uma forma egoísta de ser, não. É que quando a gente entra para dentro da gente, a gente encontra aqui dentro a resposta de tudo, encontra aqui dentro tudo que a gente quer, a gente encontra aqui dentro as respostas e começa a viver um momento presente. Então não fica sofrendo pelo que era, porque quem tem sobrepeso gostava de ter um peso de 10 anos atrás, não são 10 quilos atrás, né? E quem
tá num processo diferente, fica ansioso pelo futuro, de como é que vai ser, ou etc. A parte, então, que nos leva à parte negativa, e muitas vezes o porquê fazemos a cirurgia. Não interessa, se já fez e estamos com resultados, o importante é agora. Então, começar a desfrutar isso. Fique lindo, porque você vai ficar lindo nesse fato, deve estar fantástico. E aqui tem que dizer outra coisa, Rolando faz exercício, nada, joga futebol, a gente diz para ele jogar com menos intensidade, para não se lesionar, porque depois do bariátrico os músculos ficam mais frágeis, até que depois isso se restabeleça. Mas, meus parabéns, fico muito feliz. Natasha, um beijo por aqui também. Então, isso aqui é muito, muito, muito bom. Zélia, não me esqueci de ti. Já vou te mandar aqui umas coisinhas que eu já separei para ti, mas hoje vim trabalhando até agora à tarde, só tô chegando mesmo agora à tarde. Tá? Então, isso aqui faz toda a diferença. Tá, deixa eu ver quem mais tem comentários aqui. Onde é que se compra? Tiago. Tiago, se compra na net. Eu vou pedir para alguém que tiver por aí ver se Body Health tá aí. Se compra na página Body Health, pode ser bodyhealthy.eu. Eu vou depois aqui escrever. Ou por WhatsApp no 93-809-7729. Deixo aqui escrito, ok? Quem tem também... Essa é a forma mais fácil de conseguir, ok? Essa é a forma mais fácil, tanto por WhatsApp quanto direto na página. A página até teve um dia que teve fora de serviço, porque teve aí algum problema no site, até depois me falaram, mas agora tá funcionando direitinho, vai ter logo uma troca para ficar uma página mais bonitinha, porque eu não gosto nada daquela página, mas já vai ficar boa, ok? O que custa? Custa R$16,30 a caixa, já com IVA, depois se paga os portes. Portanto, quem vai provar, prove. Quem depois for comprar, vale sempre a pena comprar 2 ou 4 caixinhas, porque sai mais econômico, o porte é o mesmo. Então, às vezes vale a pena, ok? E quem precisar, ok, olha, Rolando, querido, muito obrigada. Rolando já pôs aí, ok? É isso mesmo, pode comprar aí diretamente. Ok, a Dália tá comentando que toma 9 comprimidos por dia, que já tá cansada e que vai provar. Isso, prove porque acho que é importante ter essa noção. Eu tomo vários suplementos também ao dia. Me ganhaste, mas eu também tomo um monte. Ok, o Rolando tá dizendo que se não gostar, ele faz negócio contigo. Olha, melhor que isso, impossível. Ok? Super, super. Muito bom, Rolando, obrigada. Ok, e isso é muito giro. Ah, olha que legal. A Patrícia tá comentando que o marido tem noites que se assusta, acha que é outra que tá deitada ao lado dele, porque quando abraça o volume é totalmente diferente. Então diga para ele abraçar muito, ok? É isso mesmo. E se surpreender porque tem uma menina nova, exatamente. Então, Patrícia, a curtir, e isso aqui é muito, muito bom. Muito bom. Ok. Armatinho também tá por aqui, ok. É claro que depois do susto ele gosta, claro que sim, se assusta por lembrança, mas lógico que gosta. Isso é ótimo, então é curtir mesmo e se divertir, porque a vida é para viver, mas é essa. E viver o momento agora, não fiquem pensando no ontem. Ontem já passou e nos leva a processos depressivos, porque a gente quer uma coisa que não existe. No amanhã, também não serve, porque nos leva a processos ansiosos, porque eu fico ansiosa que eu quero resposta, eu quero o que vai acontecer. Não tem que saber o que vai acontecer, ok? Quer saber o que vai acontecer? Compra um tarô, põe lá o tarô e pronto, e acredita nisso, e já está. E tá bom, e não precisa mais, ok? Por quê? Porque as pessoas às vezes não acreditam, então deixa. Mas não cria ansiedade com o de amanhã. Vive hoje, pro amanhã. Se o hoje tá bom e eu faço direitinho hoje, o amanhã provavelmente vai ser bom. Sabe por quê? Porque eu penso coisas boas hoje. Tão simples como isso. Então eu não fico sofrendo com amanhã. Deixa amanhã para amanhã. Hoje, vamos viver hoje. Ok? Vamos viver hoje. Se eu vivo hoje bem e eu trato de estar bem, não tem que estar feliz da vida.
A felicidade é muito fugaz. E a felicidade está aqui, só que a gente não enxerga. A gente está feliz porque dormiu. A gente está feliz porque tem uma casa. A gente está feliz porque o marido meteu a mão procurando alguém. Ok? A gente está feliz porque a gente tem o marido ali. A gente está feliz porque tem a mulher. A gente está feliz porque comprou a calça. E teve a oportunidade de comprar a calça. E comprar 10 números menos, pelo amor de Deus, isso não é felicidade? Claro que sim. A gente está feliz disso, de poder compartilhar, de ter esses momentinhos. Isso é estar feliz. Então vamos viver hoje, porque se a gente hoje pensa bem, amanhã vai ser bom. Mas eu não me preocupo com amanhã. Deixa amanhã para amanhã. Então vamos tentar fazer isso, que isso muda completamente o rumo da história. Muda completamente, como se a gente pudesse mudar as linhas de tempo. E é quase isso. A gente vai vivendo bem, vai pensando bem, vai estando bem. E isso é mais importante. Isso causa momentos de gratidão. Porque se você está aqui, você está com momentos de gratidão. Olha, aqui chegou a Dora. Dora, já não tinha te visto. Dora, querida, é outra fantástica. Aqui, ó, Bari Helst, está aqui o telefone, 93809-7729, ok? Então, tudo bem, tá aqui e quem precisar volta para trás e aí busca. Ó, a Barimix só tem um comprimido por dia. Claro, a Barimix também tem um comprimido sim por dia. Em geral, tem uma boa, cai bem, cai melhor que algumas outras. E é outra alternativa. É isso que temos que ter, outra alternativa. E isso é fantástico, ok? Isso mesmo, e tá tudo ok. Essa sim tem as quantidades adequadas, tá? Beleza. Isa, também, seja bem-vinda. Eu acho... Agora tem uma coisa para falar para vocês. Eu sei que eu já me estendi demais aqui. Então, vamos lá. Se alguém teve reganho de peso, o que vai fazer? Número 1, parar. Pensar onde é que errou. O que está fazendo rotinariamente de diferente? Epa, tô comendo pãozinho todo dia. Primeira coisa, corta o pão. Não é o pão mal da fita. O pão, eu preciso trocar o hábito. Porque o pão nos agarra de um jeito absurdo. Vocês não têm ideia. Ok? Então, quem tem reganho de peso, troca o pequeno almoço. Começa por... eu não faço pequeno almoço, pois então vai fazer. Ok? Quem não faz, vai fazer. Quem come pão todo dia, que tá naquele esquema de comer pão todo dia, corta. Pão hoje, amanhã ovo, depois da manhã ovo com qualquer coisa, fruta, outro dia só fruta, outro dia iogurte com fruta, outro dia o pão, outro dia fruta, outro dia ovo com abacate. Hoje, aqui eu tenho uma menina que eu não sei se tá aqui. Ela tava, a Áurea. A Áurea vai fazer a cirurgia, mas já começou a se cuidar. Me manda os pratinhos mais lindos desse mundo, segue tudo direitinho. Hoje a gente tava falando das galinhas e do abacate, e tá comendo ovo com abacate, tava linda, fez um lanchinho maravilhoso, umas quantidades já adaptando-se à nova realidade dela, e vai ficar com uma casa maravilhosa por dentro, porque vai dar um resultado fantástico, ok? E tem que comer saudável. Então vamos lá. Vamos começar pelo pequeno almoço. Quem tá com sobrepeso e tá começando a ver que tá jantando à noite, mais comida, vai trocar e vai fazer dia sim, dia não, sopa. Só sopa? Sopa e fruta. Outro dia vai fazer um omelete. Um omelete com cogumelos, com berinjela, com courgette, com milho, com ervilhas, com coisinhas diferentes, ok? E então, aqui já mudamos tudo de figura. Já vai ter paragem de ganhar peso e vai começar a perder. Por quê? Porque o metabolismo fica muito bom. A gente consegue melhorar. Tem de aumentar a quantidade de água, obrigatoriamente, e vão sair caminhar. Mas eu não gosto de fazer exercício. Vai à noite sair caminhar, porque agora tá fresquinho e tá gostoso, ok? Vai sair à noite. Se não chegar muito tarde, vai sair de manhã. Eu tô fazendo exercício 6:30 da manhã. E tá aqui, tem prova. Quem me segue aí no Instagram, vê lá, porque não sou eu que coloco, é o meu professor lá que põe. E tô indo. E 6:30 da manhã começa o exercício. Tem que sair de casa muito cedo. Tem que levantar muito cedo, né? Mas olha, é fantástico. A gente chega até pensando, ai, minha nossa. Mas, quando tá lá, quando termina,
maravilha, graças a Deus que eu vim, que bom, ok? Então eu tô cuidando também um pouquinho da minha casa. Igual, um carro pode passar em cima da gente, não passa nada, não passa nada. O que importa é a gente tá tentando deixar a casa em ordem. Se olha, cai um raio em cima, paciência, ok? Mas a possibilidade que esse dia você vai ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá, isso. E quem não faz lanchinhos no final, durante o dia, começa a fazer. Ah, mas vai engordar. Não vai engordar, vai aumentar o metabolismo, ok? Que é isso que a gente quer, ao fim e ao cabo. E venha para a consulta. Venha para a consulta que a gente bota em ordem outra vez e coloca direitinho e manda planinhos para fazerem seguidinhos, para ter um pouquinho de apoio, para se sentirem cuidadas e cuidados, ok? Porque isso faz a diferença, que tem alguém que está se preocupando por si. E então, essa ajudinha, às vezes, ajuda a gente a não pensar em nada, só segue. Aí, segue, não tenho vontade de fazer nada. Então, segue o que está lá. Come o que está lá, que você vai perder peso. Garantidamente. Garantidamente. Aqui tem gente que já viu e é assim, ok? Então, ó, um beijo no coração de cada um. Vou deixar aqui para vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, porque às vezes eu não respondi. Ah, olha, a Fátima faz a torradinha com azeite e mel. Essa torradinha é uma torradinha que faz muitos anos que eu recomendo aos meus pacientes e é maravilhoso. Se eu não recomendei para todos é porque ainda não chegou a hora. Vão para consulta que vocês vão ver. A gente faz uma torradinha, pega o pão, põe tostar, tem que estar tostado, tá? Um fiozinho de azeite de oliva bom, que não tem azeite melhor que azeite português. O espanhol também é bom, mas o daqui é muito bom e o italiano é daqui, que vai para lá. Então comprem o daqui que é melhor. Um fiozinho de azeite e uma raspinha pequenina de mel. Quem pode comer mel. Tem gente que não pode, que tem gastrite, não sei o que, então vamos tratar disso primeiro. Aquilo é fabuloso. Ah, e faz problema para o dumping, não sei o que. Não, não faz. Vai dar uma energia boa e vai funcionar tudo direitinho. Isso é maravilhoso. Quem faz exercício, se fizer no dia que faz exercício, vai cair lindamente. Depois vão me contar. Só tem, não, Tiago, não tem para já outro sabor que frutos vermelhos. Prove os frutos vermelhos. Provavelmente, dentro em breve, vai ter sabor de limão, mas por enquanto não tem, ok? Então, prove esse e depois, mais pra frente, o dia que tiver diferente, eu sou a primeira a avisar. Ok, olha só, a Áurea tá contando que a Áurea que a gente tava conversando aqui, que a gente teve a história das galinhas, que ela ganhou uns ovinhos, eu já disse umas coisas para ela fazer. Que comeu ovinho com abacate, que aquilo é muito bom, e até correu de tão bem que se sente. É isso mesmo, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer e vai ver que isso aqui vai ser uma maravilha. Para já não há outro sabor, por enquanto, é isso mesmo. Não, ainda não, Tiago, ainda não tem, mas faça que é bom. Olha, a Dora tá contando aqui, faz 2 anos, sábado, come pão no pequeno almoço, ou fim de semana, adoro, e esse foi o equilíbrio que encontrou e que se satisfaz. Isso mesmo, não há estresse. A Dora tá fantástica. A Dora tinha um volume muito grande e tá lindíssima, lindíssima. Então é isso que nos interessa. É mostrar e ir modificando. Olha, Loira, a Loira Lopes está comentando assim, se na fase 3 já podia comer a torradinha com mel. Não, vai esperar ainda um bocadinho, já pode comer a torradinha, ok? Mas ainda a gente quer adaptar, por quê? Porque nesse momento tá com o corpo ávido, tá muito em baixas ingestas e vai ter muita apetência para comer, para aproveitar o mel. Então vai esperar um pouquinho ainda. Depois disso, vai esperar a 4ª fase, já vai poder comer, mas não vai fazer todos os dias, vai fazer em alguns momentos e vai provar e ver como é que se sente. Se sente bem, beleza, ok? Manteiga verdadeira, é isso mesmo, ó. A meia torrada do pequeno almoço é top, isso. Então veja bem,
com manteiga de verdade. Rolando tá aqui dizendo, margarinas não. Margarina é uma droga, uma porcaria, e perdoe a expressão, mas é essa mesmo, ok? Se vamos comer manteiga, vamos comer manteiga boa, manteiga de verdade, ok? Manteiga é feita da gordura do leite, da nata. Manteiga tem colesterol, tem sim senhor, tem colesterol. Colesterol não é o bicho, não faz mal, ok? O que faz mal é excesso de açúcar que se transforma em outro colesterol, que vai para o colesterol ruim, não tem nada a ver. Quem não tem problemas graves de colesterol pode comer manteiga, sim senhor. Quem tem problemas graves de colesterol vai comer azeite, vai pôr azeite. Azeite não tem colesterol, ok? É gordura, mas não tem colesterol. Abacate não tem colesterol, é gordura e eu posso untar no pão e fica maravilhoso. Quem não provou, prove. Ah, eu não gosto de abacate, prove. Muda o sabor, hein? Bariátrico muda o paladar. Mas margarina não entra. Margarina não entra no pacote. Ai, que becel. Ela que fique lá no armário, lá na prateleira do supermercado, ok? Não deem becel para os seus filhos, não comam esse tipo. Isso aí tem gordura. Ah, que é gordura vegetal, que não sei o quê. Tá bom, tem gordura vegetal, mas tem que hidrogenar para ela ficar cremosa. Porque se é gordura vegetal, ela não fica cremosa. E quando eu faço o processo de hidrogenação, primeiro que é um processo extremamente processado, ok? E quando eu faço o processo de hidrogenação, eu ponho e saturo de novo tudo isso, só que sem qualidade nenhuma. Então, tirem essa da jogada. Não podem comer manteiga porque tem colesterol, ou que não querem, ou porque acham que engorda, usam azeite, mas não usam margarina, tá? Mesmo. Ok, a quarta fase é amanhã, calma. No final da quarta fase você vai provar, ou pelo menos na metade, ok? Deixa eu ver aqui. Mariana, um beijo. Ok, a Mariana tá por aqui. Isso, tá vendo? Tem um monte de gente que não gostava de abacate e passou a adorar. E tem gente que passou a não gostar. É isso mesmo, muda o paladar, tenham paciência com vocês mesmo. Margarina é plástico, exatamente. Cozinheira séria não usa margarina. Bem verdade. Ainda bem que tá aqui, ó. Rolando tá comentando o que disse a Elza. A Elza, a esposa, trabalha na escola de hotelaria. E a margarina, o professor dela dizia que realmente é plástico. E é plástico. É plástico, ok? E além disso, é péssimo em qualidade. Nenhum cozinheiro a sério usa margarina. E é isso mesmo. Muito obrigado pelo comentário, porque às vezes acham que a gente é exagerada ou que... Não sou eu que sou exagerada, isso não presta. Não compro mesmo. Tá vendo? A loira que passou a gostar de espinafre e assim por diante. Então, meus queridos, vou deixando vocês por aqui, porque já faz imenso tempo que eu já tô abusadinha, né? Vou falar demais, já perceberam. Mas é em pró de vocês. É um momento assim que para mim é uma dedicação, já devia ter minha filha que é jantar e não sei o quê, mas esse momentinho aqui também é um momento que para mim é bem importante, no sentido de poder dar alguma informação que seja correta, fidedigna, honesta, carinhosa e de apoio, ok? Porque isso aqui é o que nos faz depois ter algo além. É um bocadinho da tocha que a gente vai iluminando aqui coisinhas. É o nosso grãozinho de areia. É o que eu posso aqui colocar para cada um de vocês. Então, ó, um beijo, uma boa noite, que descansem. Amanhã é sexta-feira, legal? Então vão aproveitando. Um abraço, Rolando, até a próxima semana, que acho que a gente se vê. E a desfrutar hoje. Ainda tem dia hoje ainda, não pensem só na manhã, desfrutem hoje, que estão aí, que estão em casinha, que estão tranquilinhos, respirem fundo, deixem aí o ar entrar, o ar sair devagarinho, para botar ar para dentro de casa, arejar a casa, isso faz toda a diferença. E quem tiver a oportunidade, comece a meditar um pouquinho, pensar em si, isso faz tão bem, tá bem? Então, ó, beijo no coração de cada um de vocês, até!